Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos para mais uma aula de resolução de exercícios utilizando a linguagem de programação C++. No caso, a gente está resolvendo lista de funções aqui. Especificamente, nessa aula nós vamos resolver duas questões em uma. Nós vamos desenvolver o exercício 4 e o exercício 5, porque eles estão intimamente ligados e não tem por que a gente resolver o 4 se a gente vai utilizar ela logo após o 5 e o 5 sozinho não funciona. E nem o 4 sozinho não vai ter muita lógica não. Então vamos entender o seguinte. Primeiramente vamos ler o enunciado. Dados dia, mês e ano de uma data gregoriana, escreva uma função que converta essa data para uma data juliana correspondente. Use a seguinte fórmula. Então, o que acontece? Nós utilizamos o calendário agora, o calendário que nós utilizamos hoje em dia, nos dias atuais, ele é o calendário gregoriano, que foi utilizado pelo Papa Gregório. Foi estabelecido pelo Papa Gregório. Então, ele consiste, antigamente era a data juliana. Com essa data juliana, a gente faz um cálculo, que é um cálculo aqui que a gente não precisa entender o que é que ele faz. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet, que tem uma explicação vasta sobre isso daí. Mas, o que é interessante a gente saber é o seguinte. Dado uma data juliana, ela vai te retornar um número. O que a questão de baixo fala o seguinte. Escreva uma função que receba o dia, mês e ano e calcule o dia da semana que caiu a data. Para isso, basta transformar a data gregoriana em juliana, ou seja, a gente vai utilizar a função desse aqui, e calcular o resto da divisão da juliana por 7. A função deve retornar o número entre 0 e 6, retornando os seguintes resultados: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for 0, quer dizer que o dia da semana caiu em uma segunda-feira. Se for 1, quer dizer que caiu em uma terça-feira. Se for 2, e por aí vai, até 6 que caiu no domingo. Certo? Então a gente pode simplesmente pegar o resto da divisão e a gente consegue descobrir que dia da semana que caiu, de acordo com o resultado aqui da data juliana. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa criar um programa para poder calcular a data juliana, para depois a gente verificar se qual o resto da divisão desse número que vai ser gerado lá. Certo? Então vamos fazer primeiro esse programa aqui inicial. Eu tenho que pedir a data, o dia, mês e ano. Então vou fazer aqui, projeto. No projeto eu vou chamar esse projeto aqui de funcx04, que é na verdade o 4 e 5, né? Vou visualizar o manager aqui, vou abrir a main aqui do lado e vou fechar. Certo? Então agora eu tenho que pedir para o usuário digitar dia, mês e ano. Então são números inteiros, dia, mês e ano. E vou pedir para o usuário digitar cada um desses valores aqui. Cout, digite dia, mês e ano, respectivamente. E vou pedir para o usuário digitar esses valores simplesmente assim. Vamos lá. Cin, uma possibilidade que tem para a gente poder fazer é as múltiplas entradas utilizando o cin. Eu posso escrever dia, mês, ano. Simples assim. A gente já consegue desenvolver tudo que a gente quer, no caso pegando o dia, o mês e o ano automaticamente aqui. Só para vocês poderem entender como é que ele vai funcionar, vai ser assim, ó. Eu digito 12, 12 no 2012, por exemplo. Pronto, ele já pegou os três valores. O primeiro ele jogou em dia, o segundo ele jogou em mês, o terceiro ele jogou em ano. Simples assim. O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que passar por uma função, que é a minha função que vai calcular, vai fazer o cálculo da data juliana. Então eu vou chamar essa função de juliana, e ela precisa int, precisa de um dia, int, precisa de um mês, int, precisa de um ano, para essa função funcionar. Certo? Então, eu vou pegar, vou copiar aqui, e vou jogar aqui embaixo, desculpa, Ctrl V, e vou jogar os resultados, os valores aqui embaixo. Então, o que essa função vai fazer? Eu vou fazer esse cálculo aqui todo, certo? A função é muito simples, mas só que para poder descomplicar um pouco, eu vou copiar esse trecho aqui e vou colar aqui. Vou escrever aqui que essa função vai retornar return isso aqui. Só que no lugar de ano é A, no lugar de mês é M. E vou só verificar aqui se está tudo de acordo com as variáveis de acordo com o que a gente programou.
mês, dia, dá ponto e vírgula aqui, certo? Agora eu vou chamar a função aqui dentro para a gente poder ver se tem alguma lógica. Vou dar um cout. No caso, já que essa é uma função do tipo inteiro, eu posso ou atribuir ela a uma variável ou posso simplesmente chamar essa função dentro de cout. Vou escrever Juliana, passando dia, mês, ano. E vamos ver o que vai acontecer. Mandar rodar, para ver se não tem. Está faltando parênteses, está faltando nada. Vou colocar 12/12 de 2012. Apareceu um número. Que número é esse? O que esse número daí significa? Vamos tentar entender aqui agora. Certo? O objetivo desse programa aqui é só para poder retornar um número. Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos utilizar a função do exercício de baixo. O exercício de baixo já é outro que vai saber o dia da semana. Então vou chamar essa função aqui que vai ser dia da semana, que ela vai receber um número. Um número que vai ser o número juliano. Certo? De acordo com isso aqui, a gente vai ver que dia da semana que vai ser. Então o que essa função faz? Eu vou escrever aqui, vou copiar aqui em cima de novo, como você já sabe, eu vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo e vou colocar a chave, sempre que lembrando que aqui tem que ser sem ponto e vírgula. O que essa função tem que fazer? Ela tem que retornar o número resto da divisão por 7. Como eu havia falado com vocês, a gente precisa saber qual que é o resto da divisão do número por 7. Para poder saber se ele for 0, quer dizer que é segunda-feira, se for 6, é domingo. Então, o que é para poder fazer? Para poder verificar o... Por fim das contas, vou ter que escrever dia da semana, passando a data juliana para ele. Olha só, estou utilizando uma função dentro da outra. A data juliana vai retornar aquele número lá que foi 25.000 alguma coisa, mais ou menos. Essa função, dia da semana, ela vai pegar somente o número que foi gerado aqui, que essa função vai se transformar em um número, e vai pegar o resto da divisão desse número por 7. Então, eu vou guardar isso aqui tudo numa variável que eu vou chamar essa variável de x, por exemplo. X vai ser isso aqui. Agora, cabe eu saber se x for 0, se x for 1, for 2, for 3, for 4, for 5, for 6, for 7. Eu posso utilizar tanto o if else, ou então posso utilizar um switch case, certo? Isso aqui fica a critério de vocês, de acordo com o que vocês quiserem utilizar. Eu prefiro utilizar o switch case porque ele fica mais simples de a gente poder trabalhar, fica mais compacto. Como é que funciona o switch case? Eu escrevo a palavra switch, x está preenchido aqui, coloco a variável minha que é o x, e agora eu vou colocar cada um dos casos. Case seja 0, não vou colocar aspas nem nada do tipo. Caso seja 0, o que acontece? Quer dizer que o dia foi domingo. Então vou dar um cout aqui. Não, 0 é segunda-feira. Vou dar um cout escrevendo segunda-feira. E eu sempre tenho que, na hora que eu terminar o case 0, tem que escrever assim que eu terminar o case, eu tenho que escrever o break, para poder finalizar o switch. Esse caso, né? Especificamente. Agora, eu tenho que colocar as outras possibilidades todas aqui. Eu tenho que colocar case 1, vou dar um cout, terça-feira, ponto e vírgula, break. Certo? Se vocês quiserem facilitar um pouco a vida, faça igual eu vou fazer aqui. Eu vou copiar e vou colar todas as possibilidades aqui para a gente não se perder. Eu não perder muito tempo digitando todas as possibilidades aqui. Vou copiar. Estou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Depois eu vou, só para poder finalizar melhor, vou dar um cout
NDL para poder visualizar tudo direito. No caso, vou pegar uma data aqui que eu sei, que foi dia 12 de novembro de 2015. Quinta-feira. 12 de novembro de 2015 foi uma quinta-feira. Certo? Vou colocar como outra possibilidade dia 13 de 11 de 2015. Sexta-feira, consequentemente. Certo? Agora, o que é interessante, só para vocês poderem matar como curiosidade, se vocês quiserem pegar essa data e colocar a data de aniversário de vocês, vocês vão saber que dia que foi que vocês nasceram, que dia da semana que vocês nasceram, se vocês não souberem ainda. Certo? Isso aqui funciona para qualquer data, sabendo que nós primeiramente convertemos a data gregoriana em juliana, depois pegamos o resto da divisão e verificamos que dia da semana que foi que deu. Certo? No caso, eu resolvi dois exercícios em um, por causa que os dois, como vocês perceberam, estão intimamente ligados. Eu converti, peguei o x meu, joguei o x aqui e verifiquei. Caso o x for 0, o dia da semana é segunda-feira. Agora, caso o x for 1, o resultado é terça-feira. Caso for 2, e por aí vai. Como eu só tenho só essas possibilidades, que eu falei que vai ser o return e o resto da divisão por 7, eu não precisaria colocar, mas o correto seria para o switch, eu deveria colocar mais um default. Caso seja default, eu teria que colocar aqui, por exemplo, dia inválido. E break. Por quê? Caso ele não seja 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, aparece o default, que é a possibilidade padrão, que não é nenhuma dessas possibilidades, você fala que é o dia inválido, e que realmente, se não é nenhum desses dias, se não é de segunda a domingo, ele não é um dia válido, não é um dia válido, certo? No mais, eu peço que vocês parem o vídeo, anotem o código. Esse código aqui vocês podem obter no exercício mesmo, que vocês podem copiar, colar ou mesmo digitar novamente, para vocês poderem gravar bem, mas o problema de digitar é que pode ser que a maioria das pessoas que digita isso aqui acaba perdendo um número ou outro, vai acabar perdendo um barra, alguma coisa assim, que com isso vocês podem perder, o resultado vai dar diferente, mas esse aqui está testado e está resolvendo para todos os casos. No mais, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar perguntando aqui no vídeo, aqui embaixo, ou pode estar mandando por e-mail que eu posso tentar ajudar vocês no que precisar. Até mais!